realizado pela Fundação Gilberto Salvador, de São Paulo, aqui na nossa cidade. Estão conosco para falar um pouco sobre esse projeto o escultor rio-grandino Guilherme Müller e o coordenador do projeto Oficinas de Esculturas, que também é presidente da Associação dos Artistas Plásticos de São Paulo e coordenador da Fundação Gilberto Salvador, o Walter Miranda. Boa tarde, vocês. Boa tarde. Boa tarde, Péricles. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Essa tarde ventosa. Muito vento, já né? menos vento do que de manhã. Não, agora diminui um pouquinho, mas de manhã parecia que ia ser levado pelo vento na rua. É a cidade dos ventos uivantes. Antes da gente começar a nossa conversa com os convidados, algumas notícias. A FURG sempre faz a festa de final de ano para os seus servidores, né? Esse ano a festa vai ser no dia 15 de dezembro, às 4 horas da tarde, lá na sede da FURG, no Campos Carreiros. E hoje é o último dia para a retirada dos tickets para quem deseja participar dessa festa de final de ano. Vai ser no Galpão. Isso, no Campos Carreiros. E a retirada do ticket tem que ser feita na sede administrativa da associação. A festa, então, vai sortear mais de 50 mil reais em prêmios. Serão sorteadas 2 motos, refrigeradores, máquina de lavar, fogão, micro-ondas, e mais de 2 mil associados já retiraram os tickets. Então, hoje é o último dia para quem é funcionário da nossa universidade e quer participar da festa de final de ano. Outra notícia sobre José Dirceu, o ex-ministro da Casa Civil, né, que aguardando uma autorização da Justiça para trabalhar no Hotel St. Peter, em Brasília, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, antecipou que o resultado da consulta pode não ser favorável a Dirceu. Segundo ele, há hoje uma confusão entre o regime aberto e o regime semiaberto de prisão. No regime aberto, há o direito do reeducando no sentido de trabalhar durante o dia e pernoitar à noite. E no regime semiaberto, as saídas dependem de autorização e não podem ser saídas continuadas de forma linear. Esse é o entendimento do ministro. Dirceu foi condenado a 7 anos e 11 meses de prisão em regime semiaberto na ação penal 470, processo do Mensalão. Ele está preso na penitenciária da Papuda, na capital federal. Marco Aurélio Mello ainda acrescentou que a Justiça não pode analisar a situação de Dirceu sem que seja provocada. Ele lembrou que o caso não está retratado no processo. Então, o problema do hotel também ainda tem que primeiro esclarecer quem é o dono do hotel. Porque está muito confusa a situação, muito confusa. Eu não sei por que essas pessoas sempre estão envolvidas em problemas que não são claros. Eu não entendo isso. Né? Por que tem que ser assim? Por que o jogo não é sempre limpo? Né? É engraçado, parece que há uma vocação para esse tipo de coisas escusas. Assim. Isso é muito ruim. Falando da nossa cidade, os projetos habitacionais, Secretaria de Município de Habitação e Regularização Fundiária teve uma reunião com representantes da Gerência de Desenvolvimento Urbano da Caixa Econômica Federal em Porto Alegre e entregou, juntamente com o técnico responsável e as cooperativas habitacionais habilitadas pela Superintendência do Patrimônio da União do Rio Grande do Sul, a primeira fase do projeto que prevê a construção de cerca de 1.300 unidades habitacionais em uma área ao lado da integração da junção. Nesta etapa foi apresentado o laudo técnico, que é um estudo de massa, analisada a capacidade das casas, apartamentos e sobrados e a viabilidade urbanística de mobilidades, de equipamentos e de serviços da região. Se for aprovado pela Caixa Econômica Federal, a Secretaria estará liberada para elaborar o projeto e realizar o trabalho técnico social. Outras áreas, como a do antigo Guaibarrache, na Avenida Pelotas, e a da Leilaza, na Rua José Bonifácio, no bairro Maritá, também estão sendo estudadas para o recebimento de unidades habitacionais. Os projetos estão na Câmara de Vereadores para aprovação. Esse projeto seria o maior número de habitações em uma área da União no país, se aprovado, 1.297 habitações populares. Então,
começar a nossa conversa com os convidados. E antes de falar do projeto, eu queria começar perguntando para o Walter o que é a Fundação Gilberto Salvador, explicar um pouquinho qual é o objetivo da Fundação e o trabalho que ela desenvolve. Ok. Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite. A Fundação foi criada por um artista plástico, escultor, pintor de São Paulo, chamado Gilberto Salvador. Ele tem uma larga experiência em atuação cultural e percebe já a dificuldade, há muito tempo, né, que o artista tem para encontrar espaços, apoio público. E como ele se destacou, né, no campo artístico e cultural, ele percebeu que tinha condições de criar uma fundação que pudesse começar a dar um apoio a artistas para ter a possibilidade de ocupar esses espaços públicos. Então, há mais ou menos uns 9, 10 anos atrás, ele criou essa fundação e começou a correr atrás de patrocinadores e fazer uma série de projetos culturais onde o artista tem todo o suporte material, suporte financeiro para ter o projeto dele realizado. Geralmente, esses projetos são apresentados para uma comissão curadora, eles analisam, né, a qualidade do projeto, o interesse do projeto e daí, sendo aprovado esse projeto, eles vão atrás de patrocinadores e tal. Aqui, especificamente em Rio Grande, ocorreu uma concatenação uma série de coincidências. A Engevix, a Ecovix, já trabalha com o Gilberto Salvador há muitos anos. E é sempre a Fundação apresentando projetos para a Ecovix e solicitando os patrocínios. Desta feita, quando eles vieram para cá para construir as plataformas de pré-sal, eles propuseram ao Gilberto se o Gilberto não queria montar algum projeto em que se pudesse usar as chapas que sobram ou que são inutilizadas, né, na construção das plataformas. Então, o Gilberto se reuniu uma equipe, fez um levantamento do que seria possível, como seria que daria para fazer o uso dessas peças, essas chapas, e apresentou o projeto para a Ecovix, né? Essas chapas, elas têm que passar por um processo de alfandegação, o que tecnicamente para eles chamam de alfandegação, para nós significa o seguinte: as chapas, quando chegam para o estaleiro, elas são da Petrobras, e, se eu entendi direito, não pagam impostos, mas se alguma coisa sair do estaleiro, aí a Receita Federal tem um posto lá dentro, tem que pagar todos os impostos, a Ecovix paga esses impostos e transporta essas chapas todas para o galpão que a Fundação alugou aqui em Rio Grande, né? Chega com nota fiscal, as chapas não podem sair de jeito nenhum de lá. E o projeto é isso, a Fundação é mais ou menos essa. Ela tem outros projetos também em outras áreas nas cidades, em outras cidades de São Paulo também. Já apresentou em cidades litorâneas de São Paulo várias esculturas também. Não com a mesma característica desse projeto, né, mas sempre procurando dar apoio ao artista, né? Porque geralmente o artista, ele está sempre... Eu brinco, eu faço uma analogia com o Euclides da Cunha, no livro Sertões, que diz que o nordestino é, antes de tudo, de um forte. E eu digo que o artista é, antes de tudo, um teimoso. Ele persiste até ele conseguir atingir o objetivo deles, né? E o Gilberto, sabendo disto, e tendo essa possibilidade, essa viabilidade de criar uma fundação, né, tendo já os contatos e facilitar um pouco a vida do artista, ele está realizando esse sonho. Quer dizer que, então, essa parte de utilização dessas chapas, esse é o início do projeto? É o início do projeto. O projeto, ele tem uma característica de 4 semestres, né? A cada semestre seriam 3 artistas convidados, né? Nessa primeira etapa, nós temos 2 artistas de São Paulo, um chamado Arthur Lescher e outra é uma artista chamada Esther Greenspoon, e a gente não conhecíamos, mas a gente conseguiu encontrar um artista aqui em Rio Grande. Da melhor qualidade. O que é mais interessante, não é qualquer artista, é o artista, né? Que foi uma surpresa extremamente grata para a gente. Quando eu tive o primeiro contato com o Guilherme aqui em Rio Grande e voltei com essa notícia para São Paulo, foi uma festa lá.
Porque para nós era muito interessante que tivesse artistas da região. Locais. Né? É muito fácil achar artistas em São Paulo, no Rio, todo aquele polo artístico sudeste, né? Mas um projeto sendo feito aqui no sul, se não tivesse artista da região, seria falho, não seria um projeto E nessa completo. tua arte, aqui no Rio Grande do Sul, tu conheces muitos? Na tua arte, especificamente. Boa tarde a todos. Prazer voltar à TV FURG. Pois é. E olha, eu conheço alguns artistas. Inclusive futuramente vou fazer um projeto, né? Mas é mais trabalhar com ferro é difícil. É muito difícil. E tem alguns artistas no Rio Grande do Sul, né? Mas eles estão lá em Porto Alegre, lá para cima. Aqui na região sul, na não. região não. Quando o Walter fala dessa dificuldade do artista, né, do espaço e do projeto, como é que tu vês como artista plástico essa oportunidade de participar, esse apoio que a Fundação está dando e esse projeto em si para ti? Isso foi uma surpresa gratificante, né? Eu mandei um projeto para São Paulo, depois o Walter pode explicar. E quando o Walter me conheceu, eu sou um artista figurativo. Eu faço figuras, né? E as obras são conceituais. Então eu tive que desenvolver um conceito e criar os desenhos em cima daquele conceito. E eu tenho para te dizer o seguinte, eu estou 20 anos mais novo. Né? O corpo não, mas a cabeça sim, porque se abriu um novo campo, né, que eu insistia em não entrar. Né? Ontem nós fizemos uma palestra na FURG e o Gilberto Salvador fez um aluno perguntou o que era arte contemporânea. E ele é muito falado, né? Tu escuta arte contemporânea. E ele tem uma ideia que a arte contemporânea não existe. Né? A arte contemporânea é a arte desta época. Né? Então, o que se fazia lá atrás, nos anos 60... Era contemporâneo da época. Era contemporâneo dos anos 60. Né? Então, essas esculturas que já estão colocadas lá na Henrique Pancada, elas são conceituais. Foi defendido um conceito e esse conceito foi feito as esculturas em cima desse conceito. Cada artista teve o seu conceito. Qual era o teu conceito? O meu conceito foi o uso do automóvel pelo ser humano, né? O endeusamento que o ser humano faz do automóvel. Eu vou contar uma história que eu já contei, o Walter já escutou já diversas vezes, mas eu tive que arrumar um conceito. Eu tive que ter uma ideia. E tu sabe que para ter uma ideia, às vezes leva tempo. E eu sempre trabalhei com o cotidiano. Trabalho com o que eu vejo. Pessoas, animais, movimentos. E eu peguei uma carona de um cara. O cara, eu moro lá no Parque Marinha. Tenho meu ateliê lá. O cara veio falando. Eu ia lá no Centro de Cultura. Desci no Klinger. O cara veio falando só no carro dele. Freio ABS, banco de couro, pneu não sei o que é. Só que vai de tanto a tanto em tantos segundos. E o meu carro, tu vê esse espelho aqui, eu comprei, ele é elétrico, olha só, mexe esse botão aqui, o espelho mexe. Cara, ele não falou da esposa dele, ele não falou do futebol, que eu gosto muito, sou corintiano, ele não falou do filho dele, ele só falou daquele objeto que ele está apaixonado por aquele objeto, que é o carro. Eu, quando me veio, eu tenho que arrumar um conceito, vamos trabalhar em cima do conceito do automóvel. Fui na mitologia, peguei o centauro, metade cavalo, metade homem, e fiz uma analogia até chegar no carro, que o carro é o centauro moderno, o motor é em cavalo de força, né? O cara tem um carro com 340 km por hora, ele pode andar no carro e fica parado em São Paulo no meio do engarrafamento. Né?
Muitos têm ar-condicionado, mas aquele carro que não tem ar-condicionado fica naquele solzão ali e ainda com a cabeça para fora reclamando quando ele podia estar sentado no apartamento dele. Os caras têm apartamentos de 400, 500 mil reais que eles nem vão, eles vão dormir no apartamento, né? Porque eles passam o dia dentro daquele carro. Eu não tenho carro, por opção, entende? Então, eu defendi o conceito do carro, eu fiz 2 esculturas. Uma vai ficar na Henrique Pancada e a outra vai ficar na entrada do cassino ali de frente ao Oteiro. A que vai ficar na Henrique Pancada, eu transformei um Fusca num ícone religioso. Eu botei ele num oratório. Para ver se os motoristas param ali e vão dar uma rezadinha. Já que existe uma adoração por esse carro. E o outro carro é sobre velocidade. É aquela regrinha, velocidade é igual a distância sobre tempo, né? Desloquei um Fusca em cima e ele vai ser colocado num pedestal também, como um troféu. O cara arruma o primeiro emprego dele, vou comprar um carro. Né? Ele é um status, o cara andar dentro daquele carro. Mas ele não vê que ele está consumindo combustível fóssil, né? Engarrafão. Vocês já andaram 8 horas da manhã na estrada Rio Grande Cassino? Horror. Todas as manhãs e todas as tardes. Ela está sair, parada. chegar na FURG é um horror. Ela está parada, porque a quantidade de carro, a gente andava ali. Por que não ando de bicicleta? Vamos passar por um engarrafamento, vamos ir muito mais rápido. Aqui nós não planejamos a nossa cidade também para isso. Mas o Walter tem uma analogia para fazer dos outros artistas. O meu conceito foi esse. Eu sou um cara que vivo numa cidade litorânea e tive uma visão conceitual do que acontece lá em São Paulo e no Rio. Sim. O Arthur Lercher... Que na verdade eu acho que está chegando aqui também, né? O que acontece em São Paulo, no Rio, mas que a gente está vivendo com esse crescimento de Rio Grande. Aliás, eu passei por eu paulistano, da gema, como diria, né? Morando no centro de São Paulo, nascido na cidade de São Paulo. Primeira vez que eu peguei um congestionamento aqui, eu não acreditei, né? Para mim era uma coisa surreal. Como que eu posso estar dentro de um congestionamento? Ironicamente, eu que sou paulistano, eu nem dirijo. Eu como artista plástico, eu não tenho horários fixos, então todos os meus compromissos eu sempre estabeleço fora de horário de rush. Então, raramente eu pego congestionamento, ando de metrô, chego antes, tenho carro, minha esposa usa o carro, às vezes quer me levar num lugar ou outro, eu falo, não, deixa que eu vou de ônibus e metrô que eu chego antes. Né? É mais rápido. De repente, uns meses atrás, eu peguei um congestionamento, né, na Presidente Vargas. Eu falei, meu Deus, mas o que é isso? Se me tiraram de Rio Grande e me colocaram em São Paulo de novo, eu não vi? Muito curioso. E tu falavas dos conceitos das outras outras obras. É interessante pelo seguinte, o Arthur Lercher, quando foi convidado e a gente explicou o projeto para ele... Eles vieram para Rio Grande? Não vieram. Não? A gente tinha... A inauguração do projeto era para ter ocorrido no final de novembro e ele tinha já uma exposição marcada em Berlim. Então, tudo estava arrumado para ele estar aqui no final de novembro, mas como mudou tudo, ele está ainda em Berlim. E a mesma coisa aconteceu com a Esther, mas ela está em Londres. Então, essa mudança na inauguração do projeto impediu que eles estivessem aqui. Mas então, o Arthur, como eu estava dizendo, ele pensou cidade litorânea, plataformas de pré-sal, mar e tal, e pensou na parte inferior do barco, aquela que a gente não vê, que fica submersa, que é chamada de carena, se não me falha a memória, e ele imaginou então usar a parte da proa que fica submersa. Na parte da proa é a parte frontal do barco. Então, é aquela parte reta que vai cortando a água e ela se bifurca para formar o corpo do barco. Então ele usou exatamente isso para conceituar e fazer a obra. E quando eu percebi o projeto dele, um paulistano urbano, né, que vem com uma questão completamente relacionada com a cidade de Rio Grande, né, cidade marítima, né, e o artista de Rio Grande pega um tema da cidade urbana lá de São Paulo. Eu achei esse contraponto muito interessante, como é que a imaginação, né, como é que o sonho do artista viaja para distâncias longe, né, e tal. Então eu gostei muito
desse contraponto, Esse desse complemento. A verdadeira comprovação de que o artista não tem fronteira, não tem tempo, não tem limite. É verdade. O artista é atemporal, ele existe num todo. Exato. Ele está pensando em termos holográficos, né? Ele está pensando o mundo, né? E não só a questão local necessariamente. Né? É a prova evidente disso. Isso. E a Esther, só para completar. O conceito da Esther é interessante também. A Esther trabalha com um conceito minimalista. O que é isso? Uma pintura minimalista é aquela que usa o mínimo possível, por exemplo, de cores. Uma música minimalista é aquela que usa uma nota, 2 notas para fazer uma música, né? Ela tem uma resultante que incomoda as pessoas, que provoca as pessoas, porque não é um resultado visual ou musical clássico, né? No caso dela, ela tem a seguinte tese: as esculturas que têm corpo, elas na verdade seriam um tipo de poluição visual, porque elas interrompem o campo visual da gente à medida que a gente está passando e olhando por ela. Então, ela tem um conceito de que as esculturas delas têm que se integrar à paisagem de maneira a não atrapalhar a vista de quem está passando próximo, né? Então, ela chama até de quase paisagens. No momento, ela tem trabalhado com uma série de mesas em dimensões muito grandes, dimensões pequenas, e usa só a parte do esquadro, a esquadria externa. Então, são mesas vazadas, né, em que, se você não presta atenção, você vai passar e não vai ver, porque não está atrapalhando, ela se integrou realmente à paisagem. Se você para, vai te provocar, mas o que é isso? Isso é obra de arte? Isso não é obra de arte? Por que é entendido como obra de arte? E aí entra o que o Guilherme falou da questão crucial do projeto, que é conceitual, né? Então, o projeto tem essa característica principal, que é não obras tradicionais, mas sim de provocar um raciocínio, um pensamento, um questionamento naquele espectador da obra. E também acaba provocando esse questionamento no próprio artista, que tem que buscar esse conceito. Correto, sim, exatamente. Sim. E esse intercâmbio com artistas de São Paulo, esse contato com o Walter, com a Fundação, como é que é a importância de ter contato com artistas de outros lugares, para ter esse intercâmbio de ideias, de experiências? É enriquecedor, porque aprendemos, né? E eles conhecem os artistas daqui, do Sul, e principalmente aqui em Rio Grande, que eu sou um eterno desconhecido, né? A valorização da arte aqui em Rio Grande ainda está por vir, ela não veio ainda. Eu tenho um ateliê, sobrevivo do meu ateliê. Há quantos anos tens o ateliê? 30 anos. Mas eu já matei o leão e ressuscitei o leão. Então é difícil. O apoio, se você quer ser artista e esperar algum apoio, desiste. Trabalha na iniciativa privada, que é melhor, né? Porque não vai ter apoio. Eu sempre fui em busca do que eu quero, né? E quando eu fui apresentado para o Walter já fazia parte do meu Facebook. Ele já fazia parte, eu já tinha adicionado ele no meu Facebook. Então, hoje, com a internet, existe uma grande facilidade de intercâmbio. É claro que eu estou aprendendo muito com esse projeto, mas também eu acho que eu estou ensinando alguma coisa. Né? Também, porque claro. A gente a não importância também deles de fazerem intercâmbio contigo em uma cidade que eles achavam que talvez não encontrassem, não fosse tão fácil encontrar um artista. E da maneira que eu produzo o meu trabalho também, né? Porque eu, com o Carlinhos foi o cidadão que soldou as esculturas e foi contratado pela Fundação. Ele é um pequeno empresário, e o Carlinhos já trabalhou em outras esculturas comigo, e agora a Fundação, eu indiquei ele para a Fundação, e a Fundação contratou ele para soldar as esculturas. Eu não tive assim... O meu desenho, ele foi mutante durante a confecção da obra, como acontece com o meu trabalho. Se tu vê o meu trabalho também é mutante. Eu fiz o desenho, mandei para a Fundação, mas na hora de confeccionar,
eu peguei pedaços de chapas que já estavam dentro do galpão e fui unindo elas para construir a estrutura que eu queria fazer. Então o desenho ele passou a ser um mero sinalizador de medidas, né? Que a base foi construída com pedaços que eu juntei. Então eu tive que pensar no meu trabalho que eu tinha desenhado, mas também criar uma nova forma de executar, que era com aqueles pedaços que existiam ali, as sobras. Eu vejo as pessoas falar, eu escuto muita coisa, sabe? Eu não me preocupo com o que eu escuto. Mas as pessoas dizem, trabalha com reciclagem. Não, não trabalho. Eu trabalho com reutilização. Na verdade, as esculturas... um uso diferente daquele material que ia sobrar ali. Exatamente. Eu estou reutilizando o material. Não estou reciclando. Né? Se eu tivesse que reciclar, eu teria que lavar aquilo tudo. Né? Seria outro processo. Entende? Muitas pessoas dizem assim, está fazendo aqueles bonecos de ferro? Entende? Quem faz boneco é estrela. Então, ainda eu falei isso para demonstrar a importância desse projeto que está levando obras de arte para a rua. A visibilidade. Nós estamos, eu estou ficando mais próximo das pessoas. Um projeto que tira a obra de arte de dentro da galeria, que poucas pessoas têm acesso. Rio Grande não tem uma galeria. Né? Provavelmente algum empresário vai trazer uma galeria. E tira de dentro da galeria e leva e entrega para o povo, essa obra de arte é sua. Né? Um cidadão estava lá agora de manhã, na Henrique Pancada, e disse, o que vai chegar de turista aqui para tirar foto, e já tinha uma pessoa tirando foto. Entende? Então, esse é o objetivo da arte. Esse deveria ser o objetivo da arte. E eu acho que o poder público, ele deveria apoiar mais esse tipo de projeto. Apoiar muito mais esse tipo de projeto. As próprias escolas, elas poderiam fazer, digamos, no caso desse trabalho que está sendo exposto lá na Henrique Pancada, de idas orientadas, conversando com o artista, inclusive, com o artista, estando lá, o que houve, o que está aqui. Como é que foi o processo? Isso pode despertar, inclusive, nessas crianças, e tem seguramente, potencialmente, muitos que poderiam... Perfeitamente. Os futuros artistas... As coisas são muito... vamos dizer, artificiais na condução desse processo todo cultural. Ficam com coisinhas assim, vamos dizer, de miudeza, né? E em quantidade. E esquecem de que a qualidade é mais fundamental. Né? Então eu tenho a impressão de que isso poderia, a própria universidade que tem um curso de artes, eu vou fazer uma crítica que eu fiz ontem, durante a palestra. Fiz uma crítica ontem, durante a palestra, dentro da própria universidade, e vou fazer agora aqui no programa. O campus da universidade não tem nenhuma escultura. Não tem uma obra de arte visível dentro do campus, que deveria ser uma constante. Sim. Obras de arte já no campus tem um curso, da universidade. Né, de artes visuais. Tem um curso de artes visuais. Então, ali já começamos a perceber o desinteresse que tem pela cultura. Rio Grande sempre foi uma cidade que teve um desinteresse muito grande pela cultura. Eu vou falar isso porque aconteceu mesmo. Eu recebi uma vez, eu fui num prefeito, porque eu queria fazer um projeto cultural, e eu manifestei o meu descontentamento com o que estava acontecendo com a cultura, e ele disse para mim, se tu quiser eu arrumo uma passagem de ônibus e tu vai embora. Deus sabe. A gente... Solução esplêndida. Esse não reclama mais. Tá ruim, vai embora. Isso é uma constante, né? Realmente, outro dia, por conta de estar... Na segunda-feira passada agora, nós estávamos lá colocando as obras no espaço, lá na Henrique Pancada, e
um funcionário da prefeitura de alto escalão, não vou, né, estava discutindo que ele era contrário à colocação das esculturas ao longo da Henrique Pancada, porque ali era uma área de preservação e era uma área de lazer. E a minha colocação para ele foi, poxa, pois então é aqui o melhor lugar. Você quer melhor integração que arte e natureza, arte e lazer? E ele dizia que as obras teriam que ter ficado ao longo dos canteiros da Presidente Vargas. Eu respondi para ele, as pessoas lá é uma via de movimentação rápida, ou se parar, se distrair, pode causar um acidente, porque você para, olha que bonito aquilo, se distrai ainda vai causar um acidente. Então você vê que até pessoas que têm alguma capacidade de influência dentro da prefeitura ainda não têm esse aprendizado de como entender a arte, como conviver com a arte. Tu falaste no aprendizado, eu acho que na verdade tudo tem a ver com a educação, né? Com a questão educação, cultural, a valorização da arte. Nós estamos vivendo uma fase que qualquer um pode ser qualquer coisa. É verdade. E isso é um problema. Inclusive artista. Qualquer um pode ser artista. E isso é um horror. Isso é problema. E nós estamos vivenciando isso. A gente vê isso, a gente sente isso. Exatamente. O senhor sentiu estando aqui por um tempo. Justo. Né? E a gente sente estando aqui constantemente. Né? Basta, às vezes, ser amigo, ser colega, e aí basta ser isto para que ele possa estar apto a... Né? Isso parece assim que eu não preciso mais ir no médico. Se eu tenho um amigo, eu consulto com ele, né? Se ele pode fazer tudo. Né? Você não precisa de preparo profissional. Exatamente. Isso é uma burrice crônica. Guilherme... E incurável. Isso é incurável. O Guilherme falou da situação, dessa desvalorização, desse desinteresse pela cultura aqui em Rio Grande. E eu pergunto para ti, Walter, essa desvalorização do artista, eu acho que ela é nacional, né? Ela é nacional. Não Ela é nacional. A gente não se cansa de surpreender, né? Porque esse não é o primeiro projeto da Fundação. Né? Já houve, como eu falei para vocês, na cidade de Caraguatatuba, São Sebastião e várias outras cidades, sempre encontra-se dificuldade com o poder público. Você tem que convencer o poder público a apoiar a questão cultural, a questão artística. Não é uma questão só de Rio Grande, a bem da verdade. Mas nós artistas somos sonhadores. A gente veio para cá achando que ia ser tudo fácil, teimoso, como diria nosso amigo Euclides da Cunha. Mas não é uma questão específica só daqui, não. É uma questão cultural, uma questão educacional. Realmente, essa tua ideia de levar escolas no local seria importantíssimo, interessantíssimo para a criançada começar a perceber, né? Não só, porque esse conceito de pensar que obra de arte tem que estar dentro de 4 paredes, pendurada numa parede, né? Ou num espaço fechado, como uma escultura, né? É uma visão muito limitada do alcance da arte. Sim. A arte ela é para todos, né? É para estar ao alcance do público mesmo, né? E não só ao alcance de quem tem poder aquisitivo para colocar na sala de casa ou fazer uma coleção, né? Então isso é importante. As esculturas que tu fizeste, tu falasse de que tu usaste carro mesmo? Sim, sim, Fusca. Volkswagen, 2 carros que estavam andando, comprei os carros. Eu sou um exímio depenador de carro. Não sabia que eu sabia fazer isso. Está registrado em fotos, inclusive. Não pode mais negar. Limpei. Eu tive uma preocupação muito grande com as esculturas que eu fiz. Registrando uma coisa que o Walter falou, desse cidadão que foi lá na Henrique Pancada, eu também sofri uma ameaça de prisão. Só para registrar. Eu mando te prender. Então, poxa, cara, sou só um artista que estou tentando mostrar um trabalho num projeto de uma fundação de São Paulo. Não fui eu que fiz o projeto, foi aprovado pelo poder público. Mas por que manda prender? Por quê? Por causa que estava invadindo o espaço público e de preservação e de não sei o que. E isso não é assunto meu. Mandaram botar as esculturas lá. Já tinha sido aprovado? Exatamente. Então,
o que acontece? Eu tive uma preocupação muito grande com a minha obra, de tirar o óleo dos carros, depenar todo o carro, deixar ele vazado, para quando entrasse água, a água sair por causa da dengue, né, por causa do mosquito. Então, os vidros foram retirados, foram fechados com telas de ferro, então, para não causar acidente nas pessoas. Então, a preocupação na hora de fazer a escultura não é só, o artista é um sonhador. A gente ralou, trabalhamos muito e pesado. O que a gente fez de força, inclusive o Walter. Ontem o Walter estava no meio do concreto, literalmente, no meio do concreto, em cima de uma prancha de ferro. Por quê? Porque nós não tínhamos uma pá para mexer o concreto. Eu não vou para fazer um contraste. Eu não vou. Com eu não vou entrar em chororô, porque esse não é a minha atitude. Quando não fazem, a gente faz acontecer. E se as esculturas estão lá na Henrique Pancada, porque nós os dois fizemos isso acontecer. Entende? A gente fez acontecer. Esse fato a gente fez acontecer. Porque foi um desencontro fantástico de informações. Tá? O Walter fez um comentário para mim que eu vou repetir aqui para que o público que está escutando tenha noção do que acontece. Ele, como paulista, tinha uma noção que o gaúcho era um cara organizado, um cara certinho e tudo. Aí, quando chegou aqui, viu que não é verdade. Nós somos totalmente desorganizados, relapso, e não cumprimos com a nossa palavra. Eu não estou falando de mim. Eu cumpro com o que eu falo. E eu cumpro com o que eu faço. Eu estou falando de assessorias colocadas à disposição. Tá? Então, eu tive uma grande preocupação de fazer uma obra que se integrasse à paisagem, que tivesse uma mensagem, né, e que o público tomasse conta dessa obra. E eu gostaria de manifestar, como eu falei para um cidadão agora lá na Henrique Pancada, que eles cuidem da obra, sim, porque a obra não foi feita para mim. A obra foi feita para colocar na rua e para ter essa discussão com as escolas, com a universidade, para as pessoas. O que eu acho, teve um programa de uma universidade americana que as mulheres, nas reuniões, elas não falavam. Elas não falavam, ficavam quietas. Então, contrataram um psicólogo para que as mulheres tomassem posição nas reuniões. Hoje, quem abre as discussões na universidade são as mulheres. Né? Uma escola nos Estados Unidos teve o pior índice de aprovação do governo em educação por causa da delinquência, destruição da escola e falta de aluno matava a aula. O que tu acha que eles contrataram? Um psicólogo, um parapsicólogo, uma mãe de santo, um padre? Não. Eles contrataram um artista. Um artista. Está na internet. Contrataram um artista e o artista modificou tanto a escola ficou tão famosa pelo que o artista fez, que o Obama, o presidente dos Estados Unidos, foi visitar a escola. O artista ainda não é valorizado. Ainda não é valorizado. Eu sou um camarada que eu aprendi com meu avô. Meu avô era escultor. Eu já nasci predestinado a fazer esse tipo de trabalho. Desde os 10 anos eu faço. Eu não tenho um curso universitário, mas a universidade poderia me contratar. Isso está na lei. Né? Nunca fui convidado para absolutamente nada. Tu não tem curso universitário, tu não é ninguém. Eu continuei o meu caminho, né? Continuo fazendo o meu trabalho
Eu te digo o seguinte, Daniela. Se a pessoa que quer trabalhar com arte esperar alguma coisa de alguém, esperar que caia alguma coisa na cabeça, que pode cair um pedaço de satélite. Que pode ser transformado num objeto de arte. Tudo pode ser transformado em deve arte. ter notado, a propósito do que foi dito sobre o problema do gaúcho e daqui da própria cidade. Correto. O senhor deve ter notado que a nossa cidade é uma cidade rica em monumentos. Sim. Mas se nós fizermos um levantamento, nós vamos ver que o último monumento feito já faz tempo. Olha, eu vou dizer mais. Já faz muito tempo. Eu estou falando em termos de obra exposta. Né? Isso. Nós temos, quem sabe, até uma cidade, comparando com as cidades que eu conheço, é uma cidade que tem o maior número de monumentos. Sim. Inclusive monumentos muito bonitos. Eu estou falando Sim. em obra. Okay. Nós tínhamos excelentes artistas aqui, o Matteo Tonietti, o Gobi, que recentemente... Aliás, você vem aqui nessa praça central, eu não lembro o nome. Na Tamandaré. Tamandaré. Tem várias esculturas E interessantes. aquele monumento do Bento Gonçalves, aquelas leões... Mas mesmo as menores que estão distribuídas na praça... Mas veja, se a gente fosse fazer um levantamento das datas que isso foi feito... Já faz tempo. Já faz tempo. Exato. Então, o que eu posso dizer é que já foi melhor. E o que eu posso dizer, está piorando. E só complementando, temos um grande índice de roubo. É o patrimônio, sim. E sem que se dê a devida atenção ao que significa isto, em termos de lesão ao patrimônio público. Sim, sim. Se nós formos compulsar os jornais antigos, qualquer depredação que acontecia numa praça era notícia de jornal, de indignação popular, de manifestação popular. O poder público se sentia agredido e imediatamente se buscava uma restituição. Hoje não, hoje a gente se conforma com o acontecido. Nós temos um monumento do Júlio de Castilhos na praça que o busto foi embora e até hoje ninguém sabe onde está. O Luiz Loré há pouco, bem há pouco. Agora as placas do Monumento à Mãe, lá de frente à Câmara do Comércio. E não roubaram mais ali porque um cidadão ligou. Exatamente, só eles estavam inclusive vestidos como se funcionários fossem fazendo serviço. E fizeram durante o dia a retirada da placa. Ladrão uniformizado. Não, o que eu estou dizendo é que ladrão sempre teve, etc. O que não tem é a indignação pelo acontecido. Quer dizer, parece assim, então tá, foi embora, sabe? Não há indignação. Mas eu acho que aí vem um pouco a questão da falta de consciência do que isso representa, né? Isso é fundamental. Exatamente. Essa história que você está me falando me reporta a lembrar uma seguinte história. Michelangelo fez o Davi, aquela escultura fantástica, e houve... Vou até falar. Fala! Pois bem, numa das confusões que teve lá, quebrou um dos dedos da escultura. E um garoto pegou aquele dedo num carrinho, porque a escultura é grande, pôs num carrinho, levou para casa e guardou. Esse garoto cresceu, se transformou no Vassário I, bibliógrafo de vários artistas, fez bibliografia de Leonardo e tudo mais, adquiriu importância, pegou o dedo e conseguiu restaurar a escultura do Davi. Está lá restaurada até hoje, graças a ele. Hoje, a garotada olha para os monumentos que você vê e vê bronze, quantos quilos, quanto vale. Por quê? Porque na escola não estão ensinando a eles o significado daquilo, a importância que tem para a história nossa, né? Então eles só veem aquilo como matéria que dá dinheiro, né? Não vê a importância cultural que é fundamental para o ser humano. Nós não somos apenas máquina, tubo digestora.
E isso só Tem é mais, possível se tiver alguém na escola que possa Justo, fazer isso. corretíssimo. Porque senão Não adianta. Vem da não adianta formação, nada. é toda. Isso vem toda de uma formação do próprio professor. Exatamente. Se não tiver na escola quem deu o devido valor, vai fazer o quê? Pois é. Quem vai fazer? Pois é. Então que sejam pelo menos permeáveis. Justo. Sejam pelo menos Justo. permeáveis a quem possa fazer esse tipo Exatamente. que faça esse serviço por Exatamente. quem não pode fazer, É. ou quem não consegue Aliás, fazer. a gente presenciou uma situação hoje na tua escultura. A gente acabou de colocar a escultura do Guilherme lá na Henrique Pancada. E já tinha uns garotos querendo subir na escultura e tal. E um cidadão do lado falou, olha, vocês vão tomar cuidado aí, porque nós somos fiscal, viu, essa obra aí, nós vamos tomar conta. Quer Legal. dizer, o próprio povo, sentindo a importância daquilo, ele toma conta, ele guarda. Ele disse, eu moro aqui de frente, sou pescador. Eu vou cuidar isso aí. Nós vamos tomar conta. Porque os turistas vão vir aqui tirar fotografia. Entende? Pô, eu gostei muito, apertei a mão dele até, disse, não, a obra agora é de vocês. Entende? Então eu vejo assim, a minha filha, eu vou contar uma história da minha filha. Minha filha estava na escola, 2º ano primário, e teve um fato lá que aconteceu e a professora mandou chamar a minha mulher. Disse, tu não sabe o que aconteceu na aula de arte, de educação artística? A tua filha fez um desenho e eu perguntei, o que é isso? E ela disse, é um abstrato. E a professora de arte ficou... Ela disse que era um abstrato, como é que ela sabe? É que o pai dela é escultor. Ah, teu marido é escultor? É, meu marido é escultor. Ah, mas eu não conheço ele. Não conhece, a minha mulher diz, não conhece porque não valorizam o trabalho do artista. E ele trabalha mais para fora da cidade do que propriamente para a cidade. Tu falasse agora, tu trabalha mais para fora. Esse é o modo que tu conseguiu viver da arte. É. Não, eu tenho nichos de mercado que eu exploro, né? Trabalho muito para a religião, né? Principalmente a religião africana de Umbanda, né? Com imagens. Trabalho para pessoas que fazem coleção. Ainda tem as pessoas que colecionam arte. Aqui em Rio Grande tem um colecionador de São Jorge, um colecionador de São Francisco de Assis e um colecionador de demônio. Entende? Então ainda existe um mercado. É claro que quando eu vou expor, aí eu deliro mesmo. Aí eu vou fazer o meu trabalho para exposição. Já faz muito tempo que eu fiz uma exposição aqui em Rio Grande. Qual foi a última? Foi 2007, eu acredito. Poxa, 6 anos. Por que eu não... O Centro Municipal de Cultura está fechado para reforma. Está com árvore, inclusive, na parede. Pois é. Saindo, parece Jardim Suspenso da Babilônia. Nabucodonosor, se passasse aqui, ia buscar a informação de como é que se faz plantações na parede. Não existe ainda não existe uma programação cultural em Rio Grande. Por mais esforço. E era pior. No governo anterior, era pior. Nem recebido na secretaria, na parte cultural, eu era. O secretário que estava lá achava que era dono do cargo dele. E ele pode telefonar para cá se ele quiser. Porque eu estava dando uma entrevista aqui, ele entrou no ar dizendo que não era bem assim. Então, o que eu vejo aqui, Daniela, nunca me preocupei em fama, ser famoso. As pessoas até me param na rua, o Walter viu. Parabéns pelo projeto. Isso. Um cidadão. É legal ter esse reconhecimento. Claro que mas é legal. Não é esse o objetivo principal. Não, o meu objetivo é eu pagar a CE, a Corsã, o telefone. Esse é meu objetivo. Eu sou um sobrevivente da arte. Essa é a realidade. E a pessoa que vai lá no meu ateliê ou telefona de Porto Alegre, tem um cidadão, Elcio Strebito, dizendo o nome dele aqui, me telefonou de São Paulo para mim fazer um projeto para uma escultura para ele. Poxa, isso é que é legal. Esse cara me valoriza. E eu tenho que cuidar, dar atenção para esse cara. Entende? Eu tenho uma vizinha que, quando eu estou trabalhando, ela bota música sertaneja o dia inteiro.
mas num som tão alto, ensurdecedor, ela acha que ela está me perturbando. Eu estou economizando luz, rapaz. Eu estou economizando rádio. Embora não é aquela música que eu goste, mas eu estou tendo um som ambiente para trabalhar. Então existe vários fatores. Por que tu anda de ônibus? Mas a minha vida quem cuida sou eu. Né? E em termos culturais, temos que avançar. Nós estamos uns 50 anos atrasados. 50 anos atrasado. Mais uma vez, tecendo uma crítica à universidade. A universidade também, na parte cultural, ela está 50 anos atrasada. Né? Porque não avançamos. Não avançamos. Então, o artista que não tem curso universitário, deixa lá. Agora eu te pergunto, Leonardo da Vinci tinha curso universitário? Michelangelo tinha curso universitário? Mesmo hoje, você não é caso único. Existe uma infinidade de artistas muito bons, consagrados no mercado e tudo mais, que não tem universidade. Então eu vejo assim, o cara antes de me conhecer e conhecer meu trabalho, ele pergunta, qual é o curso universitário que tu tem? Não tenho. Mas por que não estudaste? Porque eu não quis. Porque eu fui trabalhar. E para tu trabalhar com arte e tu ter um trabalho conciso, consistente, concreto, tu tem que ralar muito. Eu tenho várias marcas no meu corpo do trabalho que eu fiz, de acidentes que eu sofri. Agora, eu vejo as escolas, a minha filha, do primeiro ano escolar até o 5º ano, ela pintou o Chico Bento nas aulas de artes visuais. Se a universidade não prepara o professor não tem como fazer um trabalho lá na escola. Não existe uma interatividade com os artistas da cidade, um bate-papo para mim contar a minha experiência de vida. Como é que eu virei um escultor? Por que com 10 anos eu descobri que eu queria ser aquilo ali? Entende? Não existe um bate-papo com o artista. O professor Felgens, lembra? Sim. Um pintor fantástico, meu professor de desenho, um pintor fantástico. Sim. Você vê alguém falar nele, você vê alguém fazer uma exposição em homenagem dele? Não. Tem outro. Acho que dele não tem nem rua. Não, o Corbeta era um pintor aqui de Rio Grande, o Corbeta, conversei com a viúva dele, tem centenas de quadros na casa dele, ninguém se interessa em fazer uma exposição, as pessoas estão imediatistas, a internet está rápida e as pessoas também estão rápidas, mas a vida não está. A vida está indo no seu curso normal. Eu acho que nós temos que repensar a cultura de Rio Grande, não é só atender telefone e pagar conta. Tem que sentar com os artistas, com os produtores culturais, porque eu vejo assim, todo mundo é artista aqui em Rio Grande. Meu primo também faz isso. Uma moça no bate-papo na FURG, eu consigo ler lábios de pessoas, eu sou um perigo. A pessoa está falando lá, se eu ficar olhando para ela, eu sei o que ela está falando. Cuidado com o Guilherme, então. Só agora. E uma moça estava na plateia e ela vira para o lado e faz assim, botar um carro num pedaço de ferro, eu também boto. Botar um carro num pedaço de ferro, eu também boto. Aí eu tive que pedir a palavra e dizer, o que vale numa obra de arte não é nem o material e nem a composição dela. O que vale é a ideia que o artista teve. De 7 bilhões de pessoas, só aquele ser humano que teve aquela ideia. Não é? Depois que você vê a ideia pronta, concreta, aí é fácil de dizer. Aí é fácil. Um carro, eu também faria. Mas por que não pensou? Sim, porque não é só o trabalho de fazer, mas tem todo o trabalho da concepção da arte. Agora eu te digo, um estudante de artes visuais tem essa ideia? Eu não sei. Agora é importante também, ainda dentro dessa mesma linha que você está falando, Guilherme, a importância da ideia é indiscutível,
mas o conhecimento de como colocar essa ideia em prática é sim, fundamental. sim. E hoje em Sim, dia eu posso tem- ter a mesma ideia dele, eu nunca vou conseguir fazer. Se você não tiver domínio de técnica, conhecimento, também não vai resolver. Sim, Então, sim. o artista também não é só um cara maluco que tem grandes ideias e fica sonhando. Se ele não tiver Trabalha, o pé no estuda chão ali muito. para entender como é que ele vai resolver as questões técnicas, ele, né? A gente está se encaminhando para o final do programa. Eu só queria fazer mais uma pergunta. Wagner, a gente falava da dificuldade desse... Walter, desculpa. Falava da dificuldade dos artistas e eu queria saber se, com relação à fundação, captação de recursos para projetos, apoios, essa dificuldade existe também? Existe, muito, muito. Mesmo com o nome do Gilberto para abrir portas e tudo mais, é muito difícil. E digo a vocês que o artista em São Paulo, as pessoas pensam que também é tudo mais fácil em São Paulo. São milhares de pessoas que se consideram artistas, brigando feio para conseguir espaço. E da mesma maneira que em várias outras áreas da atividade humana, né, alguns conseguem mais por conta de contatos do que por capacidade artística ou técnica, né? Então, existem muitas injustiças também, é muito difícil. O artista em São Paulo sofre tanto quanto aqui, como em outras regiões do país. Não é fácil, não. E esse projeto... Você falou do leão, que você mata o leão e ressuscita. Certa vez encontrando um amigo que fazia muitos anos que não via. E aí, como tá e tal? Olha, cara, continuo matando um leão por semana. Mas enquanto tiver leão na praça, eu estou bem. E esse projeto de oficinas, ele tem algum recurso, algum editado do Ministério da Cultura? Sim, ele é aprovado pelo Ministério, ainda bem que você falou. Eu deveria ter dito isso antes. Realmente é um projeto aprovado pelo Ministério da Cultura via a Lei Rouanet. Né? Então, aí a Ecovix faz a doação esse do aporte material financeira por conta da Lei Rouanet. Então, a gente está no final do programa. Eu queria agradecer, então, a presença do Guilherme Miller. Eu só tenho amanhã, às 9h30 da manhã, vai ter uma solenidade lá na Henrique Pancada. De quase esquina lançamento. com a Avenida Argentina. Quase esquina com a Avenida Argentina, com a presença do poder público, jornalistas e convidados para a inauguração desse projeto de escultura. Se tivessem te prendido como ameaçado, não poderia estar amanhã. Não poderia ter participado. Então eu convido a todos, o povo, o público. Será que o cara que ia te prender vai lá amanhã fazer a onda? Acho que não, né? Amanhã ele faz a onda. Deve. Amanhã ele faz a onda para todo mundo pensar que ele está muito entusiasmado com o projeto. Faz a ola. Olha, é capaz dele aparecer lá para dizer que, olha, eu foi todo o meu empenho. Então eu convido a todos, povo rio-grandino, que prestigie, que não é todos os dias que aparece um projeto que leva a arte ao povo. Como diz, tem uma música que diz, o artista tem que estar onde o povo está. E eu digo o seguinte, a arte tem que estar no meio do povo. E eu espero que esse projeto, que a Fundação Gilberto Salvador, através do Ministério da Cultura, trouxe para Rio Grande, sirva para abrir a cabeça dos gestores culturais e que Rio Grande tenha um novo rumo cultural que foi mostrado com esse projeto. E eu gostaria de fazer um pequeno acréscimo. Eu acho que seria muito interessante das autoridades, que tivessem também uma abertura de visão para o tipo de projeto que envolve arte conceitual. Porque é muito triste quando você tem que dialogar com um representante da prefeitura, tentando explicar uma questão extremamente básica de integração entre uma obra de arte e a natureza. E o lazer ali, onde a população está, né? Isso realmente é decepcionante. Acho que a prefeitura poderia ter um trabalho também de colocar um pouco de sensibilidade, não sei se a palavra é forte demais, nos funcionários para receber melhor
os artistas, conseguir entender a cultura, o projeto. Tudo isso. Não só o projeto daqui, né, esse projeto da Fundação, qualquer outro projeto, qualquer outro artista que apareça, mesmo daqui de Rio Grande por conta própria, as portas têm que estar abertas. A prefeitura é do povo, gente. Não pode o artista de Rio Grande, como o Guilherme, ficar discutindo com um cidadão, seja ele com razão ou não em termos legislativos, ele tem que estar lá para dar apoio. Então vamos ver como é que a gente resolve isso e não ficar dizendo você não pode pôr a obra aqui, eu discordo que coloque a obra aqui. Ele não é dono, ele é funcionário, né? Ele teria que abrir a porta para a cultura, para a arte e não tentar criar, emperrar. Né? Então a gente... É o que eu falei. Eu agradeço a participação, obrigado. Quando qualquer um pode ser qualquer coisa, não se pode esperar muito. Pois é. Então, queria agradecer a presença do Walter Miranda e do Guilherme Miller aqui Obrigado. no nosso programa. Agradecer aos ouvintes e aos telespectadores pela audiência. Nós voltamos amanhã com mais uma edição do programa. Uma boa tarde a todos e até lá. Tchau.